Bom dia, paz do Senhor, classe Despertar. Como vocês estão? Com saudades, né? A tia Ana, a tia Jamila também nós continuamos com muitas saudades de vocês. Mas estou feliz por poder estar aqui mais um dia, gravando mais uma aula, a gente poder conversar mais um pouquinho sobre as coisas de Deus, né? Sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre o que é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. A atividade da escola está começando agora, né? Iniciou essa semana, então eu sei que vocês devem estar com muitos trabalhos, muitas atividades escolares, e isso é importante, tá bom? É importante vocês manterem tudo em dia, se esforçarem para isso, mas não se esquecerem da palavra de Deus, não se esquecerem de deixar um tempinho, que é curtinho, né? Meu tempo da tia Jamila é curtinho, aqui é 15, 20 minutos, meia hora no máximo, para vocês assistirem o vídeo e fazerem as atividades. Vocês não podem se esquecer disso, porque essa é a melhor parte, tá bom? Vamos orar para nós darmos início à nossa aula e vermos o que Deus tem para nós hoje, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, estarmos aqui para mais esta aula, para aprendermos mais uma porção da Tua Palavra. Fica conosco nesse momento, vem abençoar essa aula, Senhor, vem falar conosco, regar mais uma vez a semente nos corações de cada um desses alunos, de cada um que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Rega a semente neste coração, ó Deus, para que ela possa ter um bom crescimento, Senhor, e ensina aquilo que Tu queres para nós no dia de hoje, aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas e para cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Abençoa o lar de cada um desse aluno da classe Despertar, abençoa os seus pais, suas famílias, ó Pai, e que cada um deles possa estar disposto a dar o tempo ao Senhor, que é o principal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Qual que é a nossa lição de hoje? Você está com a sua revista aí, já deixa ela aberta. Lição 6, né? Isso mesmo. Um lugar onde Deus fala. Nós já vimos que a casa de Deus é o lugar onde nós vamos para orar, para adorar, é um lugar de comunhão, e hoje nós vamos aprender que é um lugar onde Deus fala, né? Que é muito importante nós ouvirmos a voz de Deus. Quem de vocês já ouviu Deus falar? Eu quero que você agora pense um pouquinho aí. Se você já ouviu Deus falar com você diretamente, será que você já ouviu? A fala é muito importante. Por que ela é tão importante? Porque através da fala, através do diálogo, né, nós temos bons conselhos, através do diálogo nós entendemos algumas coisas que nós antes não entendíamos, nós conhecemos as pessoas, nós estreitamos os laços de carinho, os laços de amizade com as pessoas, com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele colega da minha sala de aula. Eu só posso estreitar os laços de amizades com ele se eu tiver diálogo, se eu souber falar, se eu souber me comunicar. Se eu não usar a minha fala para estabelecer a minha comunicação, então eu não tenho laços de carinho e muito menos de amizade. E Deus criou o homem já com esse objetivo também, pensando na comunicação. Ele criou o homem para se comunicar com ele. Vamos entender um pouquinho através do Você Sabia? Abram a revista de vocês antes da gente entrar no Memorizando e no Explorando as Escrituras. Vamos ler comigo o Você Sabia? Todos vocês que estão com a revista, acompanhem comigo aí. A parte do Você Sabia diz assim: no Antigo Testamento, antes de Cristo, a maneira mais comum do povo ouvir a voz de Deus era através dos profetas. Essa foi a primeira maneira de Deus falar, de Deus estabelecer comunicação, né? Lá no Antigo Testamento. Os profetas eram homens escolhidos por Deus para essa função. Já no Novo Testamento, Deus nos enviou Jesus, que foi o próprio Deus falando. E após a morte de Jesus e sua ressurreição, o Pai nos enviou o Espírito Santo. Em nossos dias, Deus fala principalmente através da Bíblia e do agir do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, lá no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. Olha aqui, dá para vocês verem? Dá para vocês acompanharem? O profeta
falando às pessoas, né? Falando àquela multidão que estava ali para ouvir Deus falar. Então, a vontade de Deus era revelada através do profeta. E o que é que Deus falava? O que é que Deus falava primeiramente com o profeta? Ele falava várias coisas, vários assuntos. Ele podia, quando ele queria corrigir o povo, ele falava primeiro com o profeta. Quando ele queria dar uma mensagem de ânimo, de exortação, era primeiro com o profeta. Quando ele queria dar instruções, ele falava primeiro com o profeta e o profeta transmitia ao povo. João Batista foi o último profeta antes de Jesus. Ao vir Jesus, ao nascer Jesus, então ele foi aqui, Jesus pequenininho. Ao nascer Jesus, né? Jesus veio para transmitir a própria voz de Deus. Então já não precisava mais dos profetas do Antigo Testamento, que eles eram escolhidos pelo próprio Deus para transmitir a mensagem dele. Aí João Batista foi o último, então nasceu Jesus que veio para transmitir a própria voz de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ficou para nós o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo, que aí já foi o porta-voz, né, de Deus. E de que maneira o Espírito Santo fala conosco? Deus fala então conosco através do Espírito Santo, né? Então ele deixou a palavra dele, que é a Bíblia. Essa Bíblia aberta, não fechada, né? A Bíblia aberta, ela tem a inspiração do Espírito Santo para transmitir para nós tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos. Então é muito importante, classe Despertar, que vocês leiam a palavra de Deus, que vocês leiam a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo por dia. Escolha um versículo lá de Salmos, ou de Provérbios, ou dos Evangelhos, que é mais fácil para vocês entenderem desse momento. Escolham um livro, um versículo e leiam todos os dias, meditem, procurem meditar na palavra de Deus, que aí vocês vão conhecer, saber aquilo que é a vontade de Deus para vocês, o que é do agrado de Deus para vocês. Aí, quando Deus usar alguém de fora para falar com vocês, vocês vão ter condições de saber, de conhecer. Será que é realmente a voz de Deus? Olha, alguém veio falar comigo, um amigo meu lá da igreja veio falar comigo sobre tal coisa, sobre aquele problema, sobre aquilo que mais eu tinha dúvida. Ele diz que é Deus que usou, que está mandando ele dizer. Mas será que isso é realmente a voz de Deus? Se vocês conhecerem a palavra de Deus, se vocês meditarem todos os dias em pelo menos um versículo ou um capítulo de um livro, vocês vão conhecer a vontade de Deus e vocês não vão ter dúvida quando alguém chegar em vocês como porta-voz de Deus, tá bom? Vocês vão aprender a conhecer a voz de Deus. Vamos lá para Hebreus, né? Aliás, o memorizando, acompanhem comigo. O que diz o nosso memorizando de hoje? Fala, pois o teu servo está escutando. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10b. Vamos repetir? Se vocês estão acompanhando aí comigo, repitam comigo essa leitura. Fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10b. Tá bom? Quando Samuel disse, fala, pois o teu servo está escutando, ele ainda era um adolescente e ele teve condições de ouvir a voz de Deus, de saber, de se disponibilizar para saber o que é que Deus tinha para falar com ele. E assim nós devemos ser também, nós devemos estar disponíveis. Eu falo, como é que eu falo com Deus? Crianças, como é que eu falo com Deus? Através da minha oração, a minha comunicação, né? Daqui para o alto, né? E a comunicação de Deus comigo do alto para cá, né? Eu falo com Deus através da minha oração e Deus me responde através da palavra dele. Agora, tia Ana, tem outras formas de Deus falar com a gente? Tem, com certeza. No passado, na antiguidade, Deus falou muito através do fogo, através da tempestade, através do vento. Deus fala de várias formas, né? Deus falou muito assim, hoje nós temos a palavra dele. Nós não precisamos esperar ver o fogo, ou sentir o vento, ou ouvir um barulho para saber que é Deus que está falando. Nós não precisamos disso, né? Nós temos a palavra dele, que é a maior profecia. É a profecia das profecias, é o livro dos livros. Quando eu vou para a palavra de Deus,
Deus fala comigo. Mas se ele quiser, ele pode falar de outras formas também. Ele pode usar outras pessoas, ele pode usar um servo dele, uma serva dele para falar comigo, ele pode usar uma criança, porque para Deus falar não tem idade, ele usa quem ele quer, mas vai ser tudo em conformidade com a palavra dele, amém? Até vocês mesmo na idade que vocês estão, Deus pode usar vocês. Olha que compromisso, gente, olha que responsabilidade, vocês serem porta-voz, vocês serem instrumentos de Deus. Já pensou que coisa linda? Tá na escola de vocês lá, tem um amiguinho que tá com problema, tá com alguma dificuldade em casa, um amiguinho que tá sofrendo bullying ou que está doente, e aí vocês vão até lá para consolar, para fortalecer. Uma palavra simples que vocês disserem, de acordo com a palavra de Deus, pode ajudar muito um amiguinho de vocês. Então a gente tem que saber a importância de conhecer realmente a palavra de Deus, amém? Lá em Hebreus, vamos todos agora para Explorando as Escrituras. Hebreus capítulo 1, são só 2 versículos, tá? Capítulo 1, verso 1 e 2. Todos acharam? Dá para acompanhar com a tia Ana? Diz assim, olha, versículo 1, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Verso 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes em muitas maneiras aos pais, ou seja, aos nossos antepassados, né? Ele falou pelos profetas de muitas maneiras. E a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus falou de muitas formas pelos profetas, como nós já vimos, né? E depois ele veio falar pelo Filho. Versículo 2 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo. Quem é que é o herdeiro de tudo? O próprio Jesus, né? Por quem fez também o mundo, tá? Então nós não devemos nos esquecer. Deus falou pelos profetas, depois ele veio falar pelo Filho, que foi o seu maior porta-voz aqui na terra. E quando Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para nos consolar através da palavra dele. Então a Bíblia é muito importante. Eu não sei se tem alguns de vocês que têm vergonha de carregar a Bíblia ou vergonha de ler a Bíblia, acha a leitura difícil, acha fácil, né? Será que tem algum de vocês que passam por isso? Talvez tenha, porque a tia Ana tinha muita vergonha quando eu tinha meus 11, 12, 13 anos, eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Eu saía na rua, eu colocava a Bíblia dentro de um pacote, se eu tivesse que ir com ela para a igreja, eu não tinha bolsa, eu colocava dentro de um pacote ou de um saquinho plástico, fechava bem, fazia de conta que era qualquer coisa, menos a Bíblia. Eu tinha vergonha de carregar. Tinha vergonha de ler a Bíblia. Se eu estava em casa lendo a Bíblia, estudando a lição da escola bíblica dominical, e se chegasse alguma colega minha de escola, eu fechava a Bíblia, eu guardava. Eu tinha vergonha de mostrar que eu estava lendo a Bíblia. Mas isso foi uma perca de tempo muito grande, crianças. Deus estava se agradando comigo daquela maneira que eu estava agindo? De jeito nenhum. A vontade de Deus é que nós conheçamos a palavra dele. E a gente não tem que ter vergonha, porque a palavra de Deus é consolo. Ela traz alívio, né? Ela é resposta para tudo aquilo que eu tiver dúvida. Se eu tiver com uma unha encravada e aquela unha estiver me dando problema, estiver me perturbando, a palavra de Deus vai ter uma resposta para isso. Tudo aquilo que eu precisar tem resposta na palavra de Deus. Tia Ana, Deus fala comigo se eu estiver na minha casa? Claro. Fala comigo se eu estiver na minha escola, se eu estiver na rua, se eu estiver passeando. Fala. Deus fala com vocês em qualquer lugar, desde que vocês tenham comunicação com Ele. Imaginem um colega de vocês na sala de aula. Se vocês não se comunicarem com ele, se você não tiver diálogo com ele, ele não vai dialogar com você. Então, da mesma forma é Deus. Se eu me comunicar sempre com Deus, se eu tiver esse hábito de orar e de abrir a palavra dele, né? De abrir a Bíblia, a partir do momento que eu abro a minha Bíblia, aí Deus vai falar. Se eu tiver esse hábito, Deus fala comigo em qualquer lugar, não importa onde eu estiver. Mas nem por isso eu posso me esquecer que eu tenho que estar na casa de Deus, né? Ele já deixou a casa dele para eu poder ir ali ouvir a voz dele também, porque lá tem o pastor, né, que é o nosso líder espiritual, que é usado por Deus para falar conosco, para nos orientar, para orientar a igreja. Ele tem uma grande responsabilidade sobre as mãos dele.
sobre as costas dele, né? Tem os líderes da escola bíblica dominical, tem a liderança de cada grupo, né? Tem muitos servos de Deus ali que são orientados por Deus para falar conosco. Eles já receberam esse dom, essa responsabilidade para falar comigo, falar com cada um de vocês que está nos ouvindo, tá bom? Então, isso é muito importante, crianças. Como que a tia Ana quer finalizar hoje essa lição? Dê importância à voz de Deus, dê importância ao falar de Deus. Não se esqueçam que Ele é quem fala com vocês. Ó, barulho do gás, né? Mas eu sei que vocês estão me ouvindo, tá bom? Eu sei que vocês estão me dando atenção aqui, tá bom? Não vamos nos esquecer, a voz de Deus nos fortalece, amém? Hoje, antes de finalizar essa lição, eu quero deixar um novo desafio. Em vez de vocês decorarem o memorizando, tá? Mandarem o vídeo com o memorizando, o primeiro capítulo do livro de Hebreus, que é o que nós lemos hoje no Explorando as Escrituras, tem 14 versículos. Só dentro desse capítulo vocês vão escolher um versículo e vão decorar e mandar lá no grupo, mandar ou para mim ou para a tia Jamila, né? Quem tiver vergonha de mandar lá, né? Mandar o versículo que vocês decoraram, tá bom? Depois a tia Ana vai reforçar de novo lá no grupo, mas do primeiro capítulo do livro de Hebreus, dentre os 14 versículos, vocês vão escolher um, vão decorar e mandar, tá bom? Esse é o desafio dessa semana, amém? Espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham guardado nos corações de vocês o quanto é importante vocês terem a palavra de Deus no coração, tá? Não só deixar a Bíblia aberta. Vocês já viram em alguns lugares que as pessoas deixam a Bíblia aberta do Salmo 119? Isso não adianta nada. Não é proteção eu deixar minha Bíblia aberta, vou deixar aberta aqui no Salmo 119 ou no Salmo 91 para que a minha casa fique guardada. Não. Vocês precisam ter a palavra de Deus guardada no coração. Tem que esconder a palavra de Deus no coração para não haver pecado. Quando Deus, lá no início, no Antigo Testamento, havia separação, né? Por causa do pecado, havia uma separação entre Deus e o homem. Quando Jesus veio, o véu do templo foi rasgado, né? Então, Jesus quebrou a parede. E aí nós podemos nos comunicar com Deus livremente, tá bom? Então vamos usar essa liberdade que o Senhor nos deu, que foi deixada para nós, de graça, para nos comunicarmos com Deus. Essa é a maior comunicação que vocês podem ter. Amém, crianças? Vamos orar e que Deus abençoe cada um de vocês, o lar de vocês, os pais de vocês. E a tia Ana vai esperar o melhor resultado dessa lição, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, por essa aula, Senhor, por falares aquilo que é da Tua vontade, falar conosco e ensinar a classe Despertar no dia de hoje. Continua abençoando o lar de cada um, ó Deus, e dá disposição para cada um dos nossos alunos para priorizarem a fala do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nós também como líderes, a minha, a tia Jamila, a priorizarmos também a fala do Senhor para podermos ensinar aquilo que o Senhor quer, ó Pai. E que a Tua palavra fique guardada nos nossos corações para que nós não pecamos contra Ti. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento. Fica conosco e nos abençoe mais uma semana. Amém, Jesus. Que Deus abençoe classe Despertar. Fiquem com Deus e beijo no coração de vocês.